Muito boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Bem-vindo ao nosso Missão Família desta quarta-feira. E é uma alegria receber você aqui na nossa casa. Você que faz parte dessa grande família que é a Rede Século XXI. Muito obrigado por nos receber também aí na sua casa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. E você é convidado a participar desta programação. Sim, você faz parte dela, inteiramente ligado ao nosso programa, porque somos uma família. Liga para nós já agora pelo telefone 19 3871 9620 e faz a sua participação. Pede oração para aquela família que está necessitando, para aquele parente, para aquele amigo, porque eu quero rezar por você. Eu quero rezar junto com você nas suas intenções. Quero colocar o seu nome juntinho da imagem da Sagrada Família. Quero pedir a Jesus, Maria e José pela sua família, para que Deus possa proteger. Então liga para nós, peça a oração que nós vamos rezar juntinhos com você e por você. Hoje o nosso Missão Família traz uma pergunta toda especial para o nosso programa de hoje. Você já pôde perceber que nesse mês de abril nós celebramos a festa da Divina Misericórdia, realizada no último domingo, o segundo domingo da Páscoa. E o Missão Família, ele quer trazer neste mês temas relacionados à misericórdia. Olha que maravilha, que bacana! Na semana passada nós tivemos aqui a abordagem sobre o perdão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração. Na semana que vem, nós iremos trabalhar um pouquinho o tema da caridade. E hoje a nossa temática sobre a oração não é uma oração isolada, não é uma oração fora do nosso contexto, é uma oração em família. E eu pergunto a você, você reza em família? Como a sua família faz esta prática oracional? Como fazer deste hábito orante um hábito diário aí na sua casa? Você tem essa prática? Liga para nós e conte-nos. Conte-nos também quais são as dificuldades que você tem para rezar em família. O nosso telefone está aqui, é o 19 3871 9620. Mas também você pode falar conosco pelo nosso WhatsApp, enviando para nós uma mensagem de texto. E o nosso número de WhatsApp também está aqui. É o 19 99716 9915 e já pode aí mandar para nós as suas perguntas para o nosso WhatsApp e também ligando aqui. Lembrando que você ligando aqui, eu vou colocar o seu nome, não é? A sua intenção aos pés da imagem da Sagrada Família, de Jesus, Maria e José, fazendo uma oração toda especial para você. Também quero dizer a você que hoje, durante o nosso programa, você pode se tornar um sócio para ajudar essa grande obra, que é a Associação do Senhor Jesus. Ela que mantém a Rede Século XXI, esse TV de canal católico que leva até a sua casa uma programação cheia de Deus, cheia de bênçãos. E para hoje, olha só, para hoje, quem se tornar um novo sócio concorre ao sorteio de todos esses prêmios. Veja bem, olha aí, um terço em madeira das mãos ensanguentadas de Jesus, uma capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus, um livro, O Poder das Mãos Ensanguentadas de Jesus e também a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Olha só que pacote devocional lindo, maravilhoso, que você concorrerá caso você fique sócio hoje. Então não perde tempo, ligue agora, ligue já para o 19 3871 9620 e faça já a sua adesão aqui como um novo sócio. Sim, os nossos novos sócios são muito bem-vindos, porque fazem parte dessa grande família que é a Associação do Senhor Jesus. E eu quero dizer que todos os nossos sócios recebem mensalmente a revista Brasil Cristão, esse alimento espiritual que mensalmente chega à casa dos nossos sócios, levando uma palavra de esperança, levando formação, espiritualidade, e tudo isso nós enviamos para você como um presente.
Sim, um presente para todos os nossos sócios, dizendo muito obrigado porque você faz parte dessa grande família. Nesse mês de abril, a nossa temática aqui na revista é a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição. Ele vive a vitória do amor. Então você que é sócio, você já recebeu a sua revista? Então devora essa revista. Sim, vamos ruminar todo esse conteúdo para que a gente possa crescer em espiritualidade. E eu recordo, todos os nossos novos sócios recebem uma revista aí de presente, já dadas boas-vindas. Então, senta o dedo aí que você concorre ao sorteio de hoje que está maravilhoso. Terço, livro, capelinha e novena. É hoje aqui no Missão Família. Prontinho para você e eu espero a sua ligação e eu quero ver o seu nome aqui como um novo sócio aqui da Rede Século XXI, tá bom? E olha só, como a gente não pode perder o nosso hábito de conhecer os rostinhos dos nossos irmãos que nos acompanham, esse é um dos momentos que eu mais gosto aqui no Missão Família, conhecer aquelas pessoas que enviam as fotos das suas casas, das suas famílias para o nosso Retratos de Família. Então vamos conhecer aqueles que hoje estão aqui. Olha só que maravilha! A nossa árvore dos retratos de família está lindíssima como sempre, com todas essas pessoas maravilhosas que mandaram suas fotos aqui na semana passada. E eu quero apresentar para vocês os nossos queridos telespectadores, a família da Maria Sidneia, lá de Itapetininga, São Paulo, no nosso porta-retrato amarelo. Um beijo aí para a Maria Sidneia e toda a família, ó. Que Deus abençoe vocês aí de Itapetininga, que nos acompanha aqui pela Rede Século XXI. Uma alegria ter vocês por aí, tá bom? Mais gente aqui, olha só, a Roseleia e Ana Luísa, aqui pertinho de Paulínia. Bem-vindas, querida, que foto maravilhosa. Roseleia, que Deus te abençoe, viu, querida? Você e a sua filhinha. Beijo no coração e um beijo ao povo de Paulínia. Aqui no nosso porta-retrato amarelo, a família do Paulo, meus conterrâneos lá de Alagoas, lá de Água Branca, uma cidade linda em Alagoas, é a família do Paulo. Queridos, beijo para você e para todos os meus irmãos alagoanos. Ó, bateu forte coração, saudade aí de vocês. E alagoanos, manda a foto para cá, inunda o nosso retrato de família com as fotos de vocês, hein? Manda sim, daqui a pouco eu vou passar o nosso telefone. Aqui no porta-retrato laranja de baixo, temos a família Barreira de Muriti, lá no Ceará. Olha que família linda, uma família cheia de vida, celebrando aí o aniversário de alguém muito especial. Beijo aí ao povo de Muriti, no Ceará. Bem-vindos sempre aqui, queridos. E por fim, lá de Padre Bernardo, Goiás, a família da Aparecida. Aparecida aí juntinho com a mãezinha dela. Que Deus abençoe, Aparecida. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, nosso Retrato de Família. E você quer ver o seu rostinho aqui também? Então manda para nós a melhor foto da sua família, aquela foto de um momento especial, onde estão todos reunidos. Manda para nós essa fotografia que eu quero mostrar aqui no nosso Retrato de Família. E por onde você manda? Claro que é pelo nosso WhatsApp. Então senta o dedo aí no WhatsApp agora, pelo 19 99716 9915 e vamos colocando aqui as suas fotografias, porque eu quero mostrar para o Brasil inteiro o seu rostinho aqui no nosso Retratos de Família, que é um dos momentos mais queridos aqui do nosso programa, que eu mais gosto, porque aí eu conheço você, conheço a sua casa e mostro para todo o Brasil como é bom ter vocês aqui. Hoje nós temos a grande alegria de trazer presente aqui no nosso programa, no nosso Missão Família, um casal maravilhoso que vai nos ajudar a discorrer sobre o assunto da oração em família, a fé vivida em família. É o Felipe e a Ceci. Eles estão aqui conosco, mas antes de chamá-los, eu quero trazer para você o nosso Vem com a Gente de hoje. Confere. Vínculos de amor e fé. A oração em família promove a harmonia, a paz e o respeito. Incentive seus filhos desde sempre a conversar com Deus. Reservem um tempo para que juntos rezem por vocês e pelos outros.
se unam numa mesma intenção e estabeleçam com Deus uma comunicação. Família que reza unida, permanece unida. E para nos ajudar a pensar sobre esse tema, eu tenho a alegria de trazer aqui no nosso programa, para a nossa sala da família, o nosso querido casal, Ceci Portugal e Felipe Santos. Bem-vindos, meus queridos, muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Que Deus abençoe, bem-vindo, Felipe, bem-vindo, É um Ceci. prazer. Podem sentar, que alegria tê-los Alegria aqui. nossa. Muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer. E esse casal bonito é de Pindamonhangaba, é isso? Agora sim, recentemente Agora sim. A gente foi pra lá, né? Ainda não me acostumei a falar que eu sou de Pindamonhangaba, mas é de lá que viemos. Que maravilha! E o casal estão juntos há quanto tempo? Estão casados há quanto tempo? Estamos juntos há 8 anos, né? Casados. Casados há 8 anos, há 11 anos juntos. 11 anos juntos, né? Mais. Nós nos conhecemos do 21, né? 21. A gente tinha 21 anos, né? Quando nos conhecemos e começamos a namorar, pouco tempo depois nos casamos e começamos uma vida em conjunto, né? Uma vida juntos aí. Isso. E estamos nessa aventura. E desse amor nasceram filhos? Sim, 2 meninas. Olha, quais os nomes? Tereza e Helena. Tereza e Helena, frutos do casal. Qual a idade delas? 6 e 2 aninhos. 2 mocinhas 2 aí, mocinhas. hein, pra vocês. 2 princesas bagunceiras lá. É que dá alegria a vida do casal, né? Cheio de vida. Olha só, mas me parece que vocês aí têm uma história muito bonita a partir da fé. Vocês são um casal muito jovens, né? A Ceci, ela é publicitária, isso? Isso. E o Felipe, historiador. Isso. E aí juntou uma publicitária e um historiador para fazer uma caminhada de fé. Conta para nós um pouquinho como foi que aconteceu essa caminhada no princípio. É interessante que eu já venho de uma família missionária, né? Então, digamos assim, esse ambiente de fé, para mim, sempre foi algo natural, né? E crescendo, eu cresci na comunidade Canção Nova, né? Então, a regra do jogo era essa, né? Ou você tem fé ou você não... Ou tem ou tem, ou né? tem ou tem. Ou você tem ou você não entende o contexto, né? Então, foi interessante, porque eu cresci nesse meio de missionários, né? Meu pai, minha mãe... Eles também eram da comunidade Canção Nova? Sim. Seus pais? O tempo todo, né? Faziam os encontros, realizavam as missões e tal. E eu cresci neste meio, né? E foi interessante que quando nós nos conhecemos, né, ela tinha uma atividade missionária também. Ela tinha um programa de TV chamado Santos de Calça Jeans, né, e foi muito legal, porque eu nunca fui de me expor tanto, né? Ela já sempre foi muito mais simpática, muito mais carismática e tal. E foi legal que realmente foi Deus colocando um para completar o outro, né? E nesse ambiente, nesse contexto, né, de que você realmente precisa, né, acreditar que isso é a têmpera de Deus, né? Isso é uma oportunidade, a crise ela é uma oportunidade, uma boa aliança, né, um crescimento na fé. E é interessante que eu, por gostar, né, ter uma fé assim, mais fruto do estudo, ela mais fruto da oração, foi uma coisa que um foi equilibrando o outro, né? Então a gente tem duas vertentes aí de vivência de fé, né? Isso. A Ceci, Isso. Ceci a partir de uma oração mais praticada, mais vivencial, uma oração devocional, assim, né? Uhum. E você, algo mais ligado ao aprofundamento da fé pelo estudo. Exato. E como é que isso acontecia dentro de casa? Foi uma adaptação, né? Porque, na verdade, esse aqui acorda, se ele vê um livro na frente dele, ele me troca pelo livro, facilmente. Então, se for de teologia, então, né, Felipe? Nossa, esse final de semana, a gente estava em família, ele acordava às 7 horas da manhã, sumiu. De repente, ele no frio lá, lendo, e é prazeroso para ele, né? Mas é muito bonito ver que hoje as pessoas têm ele como uma referência, né? E às vezes falam para mim, pergunta para ele, né? Então, às vezes esse questionamento que a gente pode ter até
na oração, né? Você fica questionando, pede, você vê que não acontece, aí você pega uma referência lá de um momento que aconteceu e ele vem com com essa história, então a gente vai complementando isso. E foi bem natural, né? Eu aprendi a respeitar o momento dele de dedicação a esse estudo, né? E a gente está vendo hoje muitos frutos disso, então é prazeroso mesmo. O Cécio, o Felipe falou que ele vem de uma comunidade, né, de vida, Canção Nova, e os pais dele, por sua vez, também eram dessa comunidade, então, pelo que você disse, Felipe, vocês tiveram ali um ambiente muito forte de religiosidade na família. Você também teve isso na sua casa? Então, desde pequenininha não, né? Eu estudei em escola católica, mas assim, que não era, né, tão evidente a fé, se considerava. Ia à missa quando tinha algum casamento, missa não, né? Mas ia à celebração do casamento, ou batizado, a missa... Sétimo dia. Exato, ou alguma coisa especial assim. Mas aí eu tive a minha conversão aos 14 anos, né? Você dá esse pulo na fé. Dei esse pulo. É uma história, né, da ligação dos meus pais, e meu pai saiu de casa, e aí a minha mãe busca essa ajuda, né, em diversas situações, e daí ela se encontra na igreja, e aí eu fiz uma promessa para Deus, assim, de uma situação que aconteceu na minha vida, aí eu falei, olha, se o Senhor me ajudar, se é tudo isso que minha mãe está falando, eu vou à missa todos os domingos esse ano. E assim foi, né, e aí nesse ir à missa todos os domingos, Deus foi fazendo a obra em mim, né. E aí eu tive aquele que a gente chama do primeiro encontro, né, com Deus, o encontro pessoal, em outubro, quando foi dezembro, meu pai faleceu. Então, assim, Deus preparou mesmo, né, e assim, ali eu via... Quando a gente tem 14 anos, a gente acha que a gente já é enorme, né? Mas hoje eu vejo Você acha um gigante, né? E eu também hoje me acho, nossa, 30 anos aí, daqui a pouco eu vou ver que também, né, vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Mas naquele momento eu me vi uma menina... não me achando, né, mas assim, tendo a convicção de que eu tinha a fé, o sustento, né, de poder olhar para minha avó que estava naquela dia prostrada no sofá porque o filho dela tinha acabado de falecer, falava, ele confia, vamos firme, né, e aquela garotinha virou esse sustento, né, e aí começou a minha história. Então ali na sua adolescência, 14 anos, você já experimentou ali uma fortificação pela fé a partir de um fato. Sim. Uma perda, uma situação de morte na sua família. Essa situação de fortalecimento na fé, ela se repete na vida a dois de vocês, no cotidiano? Como que isso acontece? Ah, com certeza, né? A gente vai vendo fatos, né, de pequenos fatos e eu Aquela menina era uma gigante ali naquele momento, né? E essa mulher, esposa, mãe, como que ela enfrenta os desafios do cotidiano a partir da fé? Deus vai moldando, né, a gente, e eu digo que virou meu lema agora, né, da evangelização, que eu falo, perceba Deus nos detalhes. E quando a gente para pensar nisso, a gente vai criando, né, esse detalhezinho, né, do seu dia que aconteceu de você estar atrasado para um lugar e procurando a vaga do carro, de repente você achou a vaga do carro e fala, não é possível. E aí isso é perceber Deus nos detalhes. Então, às vezes, quando parece tudo desmoronar, aí é a hora que Deus fala, peraí que eu estou só vendo se é isso mesmo que você está falando, né? Eu acho que Deus dá oportunidades da gente demonstrar essa confiança. E hoje na nossa história sempre foi assim, né? E cada vez mais eu venho me apegando na oração, na confiança em Deus mesmo. Felipe, e esses benefícios que a SESI possuem a partir da oração, como que ele é vivido junto com as filhas de vocês, nesse contexto familiar? Eu acho interessante, tem um livro que faz um bom tempo que eu li. O teólogo, né? Você viu, né? Não podia começar de outro jeito a resposta. E é interessante que é uma frase que fala assim, né? Que a ação de Deus na história ela não é como um raio que cai na terra. Se dá pelas comunidades, se dá pelo convívio familiar, né? E assim que eu vejo também na nossa situação, porque muita gente a gente que vem de uma, digamos assim, né, eu gosto dessa palavra, né, uma linhagem missionária, né, como se você entra na sua casa, tem um monte de anjo tocando corneta, tocando trombeta, sua filha precisa trocar a fralda, né, o anjo abraça, não, amigo, vai lá estudar, continue a sua missão, deixa que eu cuido da sua filha, e as coisas acontecem naturalmente, né.
É um filho que cai, é uma criança que acorda de madrugada, uma coisa que a Cés falou para mim e, obviamente, eu esqueço que estava no mundo da lua. E nessas situações do dia a dia é que nós vamos vendo ali o que Deus vai proporcionando, né, momentos de união, momentos de agradecer porque a gente teve aquele momento, momentos em que nós não pensávamos, mas surgiu uma oportunidade, né, de rezar junto, surgiu uma oportunidade da gente parar, conversar, ser muito franco um com o outro, recomeçar. Surgiu uma oportunidade em que eu, procurando minhas coisas ali, vem a minha filha no meu colo e eu me dou conta de que eu tenho a graça de fazer o meu estudo bíblico e a minha filhinha de 2 anos está ali já sem consciência do que está acontecendo, mas a graça já está respingando nela ali, né? Já está caindo ali no pacote, né? E ela já tem esse privilégio de ter esse contato, né? Então, eu acho interessante que nós vivemos, né, uma fé, eu posso dizer assim, não é uma fé de misticismo abstrato, mas é uma fé consciente muito real, né, de estar presente um no outro, de entender cada vez mais, digamos assim, a caminhada do outro, entender que muitas vezes Deus vai usar dela para falar assim, olha, que bacana, você está estudando, só que você não pode esquecer de rezar. Você não pode fazer disso um mundo paralelo, né? Você tem que lembrar também que tem a outra parte, né? Perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo. Existe uma harmonia, existe um equilíbrio, né? E nesse momento Você me fala uma coisa que me vem muito forte sobre fé e vida, né? A vivência da fé a partir das realidades humanas, né? Você falava aí da sua filhinha que chega com 2 aninhos, está estudando a Bíblia, você põe ela no colo e você continua e ela também, de certa forma, já é introduzida no mistério. Então, é uma vida que vai sendo moldada a partir da fé e uma fé que também vai sendo lapidada a partir da vida. Exato. Dentro desse contexto de um casal tão jovem, a gente sabe que hoje a nossa vida é muito exigente, né? Você tem que trabalhar, você tem que se manter, você tem que fazer N coisas, inclusive cuidar das crianças, prover para elas, né? Uhum. Como que esse casal super jovem consegue rezar junto? A gente pega, né, nos momentos, tenta ali à noite fazer essa oração com as crianças, né? Mas a gente tem uma dinâmica nossa de que a gente não gosta muito de forçá-la, sabe? A gente vai no natural. E é bonito ver que dá o resultado. Ontem, por exemplo, meu sogro ganhou um bolo e ele vinha com vários elementos em pasta americana e desses elementos tinha um terço. A moça fez um terço em cima do bolo dele e na hora de cortar minha filha falou assim, o terço é da mamãe. Então assim... Eu me emocionei porque ela associou que a mamãe dela reza o terço. Embora ela não, né, muitas vezes ela não senta ali, mas ela escuta, eu falo, muitas vezes eu faço, a mamãe vai rezar com as pessoas, né? Eu faço muitas lives oracionais e eu falo, tem muitas pessoas que estão precisando da mamãe para rezar. Elas podem rezar sozinhas, mas quando a gente se une, né, essa oração vem com mais força. E ela respeita, né, a maiorzinha, ela entende. E aí tem vezes que eu faço, às vezes, uma sequência de 30 dias direto. E ela fala, mamãe, está acabando? Eu falo, calma, ainda tem gente precisando, ainda tem gente precisando. Então, eu acho que a nossa dinâmica de oração é mais nessa convivência ali, de mostrar para elas, né? E é bonito ver que, às vezes, a gente conta uma coisa, um fato bíblico ou um fato histórico ali, de alguma coisa que aconteceu com Jesus, e ela guarda de uma forma que, no momento que você menos espera, ela vem. Eu me lembro que no Natal passado a gente estava indo para a casa do meu sogro e ela fala, Jesus nasceu e é por isso que hoje eu e você estamos aqui, né, mamãe? Aí eu, sabe assim, eu não fico martelando isso na cabeça dela, né? Mas nas pequenas atitudes, ela vivenciando o que o Felipe mesmo disse, né? Ela pode não entender nada do que ele está lendo, mas ela vê que o pai estuda, ela vê que a mãe está ali na oração e a gente vai se equilibrando. Me parece que vocês vão mais pela linha do exemplo que arrasta. Exato. E vocês sentem esse benefício na própria casa. Exato. Sim. Já acolhendo, né, na verdade. Eu posso dizer que eu sou fruto disso, né?
Eu vi muitas vezes o meu pai com o Ministério de Música ali em casa. Olha. E ele escrevendo ali e rolando o acampamento e eles pensando na pregação seguinte e o que ele ia fazer. O Padre Jonas pediu para falar sobre isso, isso e isso. Vamos fazer uma música agora. E eu pequeno ali assim, hoje lembrando, eu fico pensando, eu faço essa analogia, eu falo assim, olha, é meio que a mesma coisa, né? Não diretamente na música, mas essa espiritualidade, né? Não tanto assim contemplativa, né? Vou empregar essa palavra, né? Mas assim, vivida em comunidade, né? Eu que estou fazendo a mamadeira e o livro está aberto ali e eu peço para ela segurar para o vento bater e não mudar a folha, né? Ela está vendo que eu estou com marca-texto, ela pergunta por que canetas coloridas. Papai, por que você está desenhando esse mapa? Né? E eu vou explicando para ela, não, é o estudo que o papai está fazendo e tal. Então, todo esse momento que eu tenho com elas, né, eu vou lembrando do que eu vivi. E automaticamente eu vejo assim, como que é um presente mesmo de Deus. Né? A semente foi tão bem plantada, né, que digamos assim, que eu aprendi a evangelizar as minhas filhas assim, mesmo sem me dar conta disso, né? De viver essa missão de forma tão natural e colocar as crianças nesse meio, né? Colocá-las ali para ver, né? O papai está estudando isso, a mamãe está rezando sobre isso, a gente está fazendo isso, e elas estão ali no meio. Então, esse acho que é o bonito, né? É uma fé, uma espiritualidade que ela é costurada no dia a dia. Ela não é um anexo, né? Você não para isso para viver isso. Não, está tudo junto. E quando vocês se deparam com situações assim desafiadoras, né? Desafiadoras diante da realidade da nossa humanidade, como que vocês transformam essa oração, não é, em forma prática? Exemplo, diante de uma situação limite, como desemprego, como a falta de alguma coisa, como a obscuridade de um futuro, como que isso acontece na vida de vocês? Tem algum fato que vocês podem ilustrar para nós? Tem. Recentemente, né, eu sou professor de História, eu recentemente fui desligado da escola, né, devido à pandemia, as atividades já estavam sendo todas online já e tal. E assim como eu fui desligado, outros professores também foram desligados, né? E eu tinha outros trabalhos, podemos dizer assim, que eu fazia, mas era algo irregular, assim, né? Hora tinha, hora não tinha. Hora o pedido era grande, hora o pedido não era. Então não era aquela coisa que você contava certinho que todo mês acontecia. Uma semana depois ela... Uma semana não. Nem uma semana depois. Foi na sexta, eu na terça. Nossa Senhora. Ela também é desligada, né? E aí vira um pro outro e fala assim, e agora? Então os dois ficaram sem trabalho no prazo aí de 3 dias. Isso. Sim. E assim, o caso dele foi uma grande surpresa para nós, sabe? Porque ele foi entregar o diário de classe lá no final do ano, aí ele volta para casa, ele... Fui mandado embora. O quê? Não, eu ia para atribuição de aula, né? Eu preocupado, né? De tipo assim, qual que vai ser o cronograma agora? Estamos morando em Pindamonhangaba. Como que vai ser esse bate-volta Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista, né? De repente vai sair mais caro, eu vou estar quase pagando para trabalhar, como é que vai ser e tal. E pensando nisso, né? E aí eu vou lá para atribuição de aulas e tipo assim, não, agora você foi desligado, né? Como que você recebe aí você isso, fica... né? E assim, né, você entende a situação, que realmente é um momento, e agora, né, digamos, acho que a gente já passou do fundo do poço. Acho que pior não fica. Mas naquele momento estava realmente muito complicado, porque ninguém... Tudo muito certo, Tudo né? muito... E beleza, eu venho com essa notícia e o caminho todo de volta pensando, e aí, como é que eu vou conversar com ela? Como é que eu vou contar para ela? Eu tava né? pendurando roupa, ele... Mandado embora, o quê? Mas assim, no meu caso, eles já tinham meio que pré-conversado, mas muitos meses antes, né? Porque eles falaram que no meu setor ia ter que ter um desligamento, como assim? Como se você se voluntaria, né? Como se fosse assim. Entendi que poderia ser, né? Mas passou muito tempo, até a pessoa que conversou comigo já tinha sido mandada para outro setor, eu falei, acho que não vai acontecer.
E aí, tipo, foi um, eu falei, mas aí o outro, será que vai também? E aí aconteceu, mas a situação que a gente encarou, a forma que a gente encarou isso, na verdade, sim, dá um susto, né, claro, obviamente, mas muito tranquilo por justamente essa fé abandonada em Deus, né? Não tem como a gente acreditar que tudo aquilo que estava acontecendo fugiu do controle de Deus. E pelo contrário, hoje a gente consegue enxergar que foram portas que se fecharam, que talvez era tipo assim, o gatilho que a gente precisava para, sabe, correr atrás de algo grandioso. Coisas, né? É aquela história, quando Deus fecha uma porta, Isso, abre uma porteira. Escancara, né? Então, assim, às vezes, até para alguma pessoa aí que também está assistindo, né? Às vezes você está acomodado com aquilo, porque é garantido, né? Então você está ali... uma zona de conforto. É uma zona, exatamente. E às vezes a zona de conforto, você sair dela vai te exigir muito mais, né? Mas na hora que você vê um resultado bacana, você fala, meu Deus, por que eu não saí? Sabe, às vezes você fica até, por que eu não saí antes? Então, assim, Dá uns estalos, né? Eu acho que também foi o momento certo da nossa maturidade, até como casal também, sabe? Eu brinco, existem muitos relatos de casais que se separaram, infelizmente, por conta da pandemia, mas o nosso foi o efeito totalmente contrário, sabe? A nossa união, a nossa cumplicidade, porque ficou nós por nós mesmos, né? Então, assim, vamos para o jogo juntos. E aí vocês têm, nesse efeito, atribuem a vida de oração, a vida de fé a essa ligação, a esse juntar-se nesse momento? Como que vocês veem isso? Com certeza. Eu vejo que tudo que a gente, hoje, agora, né, que, digamos assim, passou esse momento, passou o susto, passou a euforia, né, nós conseguimos, né, vamos dando jeito, né, tem que se virar aqui, vamos pagar isso, né, mas eu vejo que, assim, se não fosse pela nossa fé, se não fosse pela certeza de que, olha, Deus está proporcionando que a gente encerre bem um ciclo, um tempo da nossa vida, o que tínhamos que viver naquele momento, o que tínhamos que viver naquela cidade, né, foi concluído. E eu vejo como que é de Deus, né, quando nós encerramos um ciclo sem brigas, sem raiva, sem coisas abertas, sem carregar, né, lembranças negativas, querendo, não, porque hoje atribuindo, né, a culpa a alguém do passado. Eu vejo que Deus foi muito carinhoso com a gente, né, encerrando esse ciclo de uma maneira muito pacífica, em que a gente sentiu, sim, o desespero de um pai e mãe que fica com medo, porque não é só você se vira, mas são duas crianças. Existe um grupo por trás de você, pessoas. É uma casa nova, é criançada que está entrando na escola, são outras contas, é uma nova vida. Essa adrenalina, ela tem que existir, é natural. Se você humano, né? Se você não sente, é porque você é robô. mas ao mesmo tempo, eu vejo que era uma providência muito grande, assim, alinhado com essa adrenalina de e agora, né? Mas vinha aquela paz que não restava dúvida que vinha dessa vida de oração. Né? Esse momento longo de pandemia que já tínhamos enfrentado, essa decisão que tivemos juntos de mudar de cidade. Então, Deus foi abrindo portas, proporcionando momentos para que a hora que chegasse esse ponto mais crítico, nós estivéssemos em uma união muito mais forte. Nós já tivéssemos um ritmo de oração, né? Uma disciplina de oração mais sólida, né? As lives, Deus, né? Devocionais, um estudo mais dedicado. Então, tudo isso a gente conseguiu respostas em torno da fé. Mas a gente volta a conversar mais sobre isso. E você que está nos acompanhando de casa, você está no Missão Família de hoje. Aqui nós temos esse casal que está conosco maravilhoso, um casal de Pindamonhangaba, Felipe Santos e Ceci Portugal, que está aqui nos explicando, nos ajudando a compreender a Ceci Portugal. Estou aqui chamando ela de Ceci, a Ceci Portugal, não é, que está aqui conosco junto com o Felipe, nos ajudando a mergulhar nesta vivência da oração em família. E você tem esse hábito de rezar junto com a sua família? Como a oração tem surtido efeito na sua vida familiar? Fale conosco, mande para nós a sua mensagem, sua pergunta, ligue aqui. E eu quero recordar a você do nosso sorteio de hoje para os nossos novos sócios. Olha que maravilha!
Temos aí um terço, uma capelinha, um livro e a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Para você, novo sócio, para você que já foi sócio e por um tempo parou, reative o cadastro, porque hoje vamos sortear isso aqui para você. Então ligue aqui, não perde tempo, é pelo 19 3871 9620. E você, enquanto liga para cá, eu faço um breve intervalo e a gente volta já já.